Fala pessoal, beleza? Vamos conversar um pouquinho. Por que que você não deve dizer que a dor do seu paciente é visceral? Existem inúmeros motivos para isso, tá? Mas eu vou trazer alguns pontos aqui principais para te respaldar. A gente não consegue, num caso de dor crônica, estamos falando de dor crônica, mais de 3 meses de dor, dizer assim, é visceral ou não é visceral, porque não é uma questão de ser ou não ser visceral. Tá? Não é uma questão de preto ou branco, é uma questão de gradientes de cinza. Então a pergunta seria: será que existe uma influência visceral mais ou menos importante nesta apresentação de dor do meu paciente? Aí a pergunta está mais adequada. Vejam, em termos de nociceptores, as confusões já começam desde lá embaixo. Imagina a nível central, com as áreas, por exemplo, sensório-discriminativas de S1 e S2, sendo responsáveis por perceber dor referida diante de um estímulo primariamente visceral. A nível dos nociceptores, como eu comentei, você tem muitas vezes, por exemplo, um mesmo neurônio bifurcando os seus axônios e uma parte desse axônio inervando o território visceral e outra parte inervando o território musculoesquelético. Além disso, existe a famosa convergência sináptica a nível medular, né? Onde você tem, por exemplo, um nociceptor visceral chegando, o nociceptor músculo-esquelético chegando, os dois ali naquela região de lâmina 1, lâmina 2 da medula, ou lâmina 5 também, e dali, ao fazer sinapse com o segundo neurônio que já está no sistema nervoso central para subir, essa via, esse segundo neurônio é comum. Ele pode levar a informação que está vindo da víscera ou a informação que está vindo do músculo. E aí, ao subir, a gente vai ter a percepção, entre aspas, a ativação oriunda principalmente de questões viscerais, muito relativa à parte insular, né? Ao giro cingulado, mas quando essa dor é referida no território musculoesquelético, a gente também vai ter a ativação, como eu já falei, das áreas sensório-discriminativas S1 e S2. Então vejam, o que é que eu quero resumir com isso? Não precisa entrar em detalhes. Desde o momento, desde todo o trajeto, desde o nociceptor até o sistema nervoso central, nos seus níveis mais superiores, existe confusão entre o que é informação visceral e o que é informação musculoesquelética. Num quadro agudo de dor, muitas vezes é possível, você consegue ter características clínicas específicas de uma dor visceral imediata, tá? Mas na dor crônica não, tá? Na emergência médica isso é muito bem feito, essa triagem, né? Mas na dor crônica muitas vezes isso se mistura. Então, pela mistura você deve passar a pensar assim, eu sou fisioterapeuta, recebi um paciente no meu consultório com dor crônica, uma dor tóraco-lombar, uma dor lombopélvica, cérvico-escapular, né? Existem várias características que a gente comenta muito no curso de forma detalhada, né? Baseada nas melhores evidências que a gente tem, que vão te levar nada mais, nada menos a considerar a influência visceral como sendo mais ou menos importante naquele quadro de dor. E aí, diante disso, você inclui no seu tratamento esse ponto, né? Se ele vai ser incluído logo, se ele tem muita importância ou se ele não vai ser incluído logo, se ele parece que não influencia tanto, vai depender justamente dessa avaliação. Assim como você vai avaliar a influência visceral, você vai avaliar influências psicossociais, depressão, ansiedade, medo e evitação do movimento, qualidade do sono, você vai avaliar os fatores locais teciduais, que continuam sendo super importantes, os famosos bio, né, dentro do modelo biopsicossocial. Então, questões articulares, musculares, neurais, tudo isso vai entrar. Mas aí o visceral, entre aspas, ele entra como apenas mais um desses fatores, né, numa percepção de dor crônica. Então, diante disso, pessoal, aí você muda a sua pergunta. E aí, como é que eu faço, né, para justamente entender quando existem influências viscerais? Existem características super importantes. Primeiro, né, vou dar duas para vocês aqui, existem várias, tá, que a gente aborda com profundidade no curso, mas essa pessoa tem uma história ou apresenta atualmente dor na região anterior ou lateral do tronco. Essa pessoa apresenta alterações, sinais, sintomas
e doenças mesmo, viscerais, que correspondem àquela área de percepção de dor, de um ponto de vista neural. Então, se essas duas informações estão presentes, aumenta muito as chances do fator visceral influenciar e merecer alguma atenção no tratamento daquela dor que fez o paciente lhe procurar. Tá certo? Como eu falei, existem outras características, mas eu espero que você com esse vídeo reflita, não necessariamente para entender a fundo quando tem ou quando não tem uma influência visceral importante, mas que você deixe talvez de usar esse discurso para o paciente e para os outros colegas de que é visceral ou não é visceral, ou de repente a origem da dor é visceral, a causa da dor é visceral, muito menos, esqueça a causalidade nesse quadro de dor crônica, tá certo? E passe a adequar o seu discurso pensando da seguinte forma: será que o fator visceral gera uma influência importante nesse quadro de percepção de dor? Sim ou não? Como eu vou incluir no meu tratamento? Ok? Eu espero que você tenha gostado e aguardo seus comentários, suas dúvidas aqui embaixo para a gente bater um papo. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!